Olá, pessoal. Bom dia. Como estão todos? Ótimo, pessoal. Muito bom. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer a todos por dedicarem aí a próxima 1 hora para apreciar conosco aqui mais um webinar com um tema tão relevante em nosso segmento, né? Lembrando que o nosso webinar aqui ele acontece 45 a 50 minutos e no final a gente sempre separa um tempo aí para perguntas e respostas, tá bom? Vamos lá. O tema de hoje é desafios no processo de implantação de softwares complexos. E hoje a gente tem o prazer de receber o Igor Forniel, CEO da Evoluto. Igor, bom dia. Olá, Luciano, muito bom dia a todos. Prazer imenso estar aqui com vocês. Perfeito. Pessoal, vocês podem enviar as perguntas depois por chat, tá? Que a gente vai separar aí um tempo no final para a gente poder compartilhar aqui com o Igor. Vamos lá, Igor. Para a gente iniciar, gostaria que você se apresentasse um pouco aí para a nossa audiência. Pessoal, sejam muito bem-vindos. Olha eu aqui, Luciano, dando as boas-vindas, que adoro conduzir lives também. Sou Igor Furniel, CEO do Evoluto. Vou falar brevemente do Evoluto. O Evoluto é uma plataforma global para auxiliar a digitalização e escala de serviços consultivos. E nós temos uma business unit, um braço muito importante para apoiar o mercado de software na implantação de softwares. Classificamos a implantação como um processo de transformação complexo que pode e precisa ser digitalizado e escalado. Já temos ajudado algumas empresas significantes aí do mercado nesse processo, com uma série de benefícios que eu acho que é o que a gente vai destacar aqui no bate-papo de hoje. Perfeito. Vamos lá, Igor, para a gente iniciar aí a nossa conversa, né? De alguns anos para cá, os provedores de softwares eles têm passado por uma grande mudança aí em seu modelo de negócio, né? E isso, claro, trouxe aí uma nova visão aí sobre a implementação. A pandemia acelerou ainda mais aí alguns aspectos, né? Ou seja, cara, o mundo mudou, né? O cliente mudou, o comportamento do usuário final também mudou, ele se tornou mais remoto, né? O quão importante a gente entender aí essa transformação digital no processo de implementação. Muito legal, Luciano. Eu acho que o principal aspecto sobre esse ponto é que as pessoas estão cada vez mais almejando ter o controle remoto na mão. Essa eu acho que é a principal mudança que foi acelerado pela pandemia. O usuário final lá na ponta, ele quer mais autonomia, mais controle. E o que a gente percebe de mudança sobre o aspecto comportamental no que tange a implementação de software é que, ao passo que no processo antigo, nós temos ali, vou usar essa nomenclatura, como o implementador, né, do lado do software. Eu falo como uma empresa de software, que nós somos uma empresa de software e tecnologia também. Do lado do implementador, a, a pessoa determinando ali um horário específico, precisando estar ali com o cliente ao vivo, conduzindo o processo, e começam aí alguns conflitos. Do lado do usuário, o cliente do software, esse anseio, essa vontade de, puxa, mas precisa ser nesse dia, precisa ser nesse horário, não posso fazer isso aqui fora do horário de expediente, não tem um método que me permita conduzir o processo de implementação com a mesma ou com a qualidade muito parecida que seria se eu tivesse aqui ao vivo com você fazendo isso. Então a gente percebe do lado do consumidor, né, o desejo de mais controle, de mais disponibilidade e menos compromisso síncrono. Vou usar essa palavra, que eu acho que é o vocabulário de todo mundo aqui que está nos ouvindo. Perfeito, Igor. Vamos lá. Quando a gente fala em aquisição de um software, né, por parte das empresas, um dos pontos-chave de escolha para decidir por um ou outro fabricante diz respeito justamente à implantação, né? Uma etapa aí bastante sensível aí do processo, cercado por uma série de variáveis. Qual o primeiro ponto de atenção que a empresa deve se atentar aí em relação a essa questão da implementação, né? A gente depois
Aí, à medida que a gente for conversando, a gente vai entrar mais em detalhes, mais a fundo, mas na tua percepção, aí, qual que é o primeiro ponto que a empresa deve se atentar quando a gente fala aí sobre a implantação? Aí? Beleza, Luciano. Olha, e vai me cortando se eu estiver me excedendo aqui, porque eu Tá sabe que bom, eu gosto de falar. Então, vamos vamos lá. lá. O primeiro ponto de atenção, e como a gente, já vou trazer como a gente tem ajudado empresas de software, é um fato que você falou, né? O custo, o preço de implementação incomoda muitos do mercado que estão adquirindo aquela solução. Tem solução que custa, às vezes, no primeiro ano, mais caro do que a própria licença. E por que que isso custa caro? Né? Porque não é o desejo do produtor do software vender aquele serviço por um preço exorbitante que muitas vezes atrapalha a própria venda. Custa caro porque, na maior parte das vezes, o processo é ineficiente. Então, você tem ali todo um rito de implantação que exige esse encontro síncrono, que não dá para fazer tudo de uma vez, que é extremamente complexo, que exige uma série de controles. Então, um ponto fundamental, um primeiro grande passo, é pensar na estruturação do processo. Vou usar esse exemplo agora, num grande passo a passo. Poxa, comece a imaginar, né? Como que eu consigo reduzir o custo? Eu vou conseguir reduzir o custo se eu conseguir dar escala. E o que é dar escala? É permitir que o meu implantador, o meu implementador, consiga atender um múltiplo dos clientes que ele atende hoje. Então, poxa, se este profissional hoje, pode ser muitas indústrias de software aí usam a área de CS para isso, né? Meu profissional de CS está fazendo a implantação, ele atende 5 clientes simultaneamente, conduz 5 processos ao mesmo tempo. Puxa, o que seria se ele pudesse implementar 25, 5 vezes mais? Puxa, se uma das variáveis mais caras na composição do preço, né, uma variável de custo mais cara na composição do preço, é a pessoa que está implementando, é a minha posição do CS, puxa, se eu multipliquei a produtividade por 5, posso reduzir aquele custo por 5, já começa por aí. Tá, e como fazer isso? Puxa, para fazer isso eu preciso diminuir a dependência do evento síncrono. Para diminuir a dependência do evento síncrono, eu tenho que me apoiar em metodologia. O que a gente recomenda e tem ajudado com muito sucesso as empresas é se amparar na andragogia como método. Puxa, então a andragogia ela vai fazer com que a gente pense nesse processo fragmentado. Então eu vou olhar para cada uma das fases, cada uma das etapas, eu gosto de usar essa expressão em doses homeopáticas, e eu vou usar esse termo que eu gosto também, é induzir, empurrar o cliente para os momentos de troca quando nós, donos do software, sabemos que é imprescindível. Então, essa é a principal troca no modelo. Eu saio de um evento que ele é síncrono porque eu não tenho alternativa e parto para um modelo apoiado em tecnologia e metodologia, onde o evento síncrono é uma escolha nossa. E o meu cliente na ponta tem condição de consumir e implementar dependendo menos da minha presença, mesmo que ela seja digital. Perfeito. A gente vai esmiuçar um pouco mais isso, tá, Igor? À medida que a gente vai avançando, aí a gente vai entrar mesmo na questão prática, né? O pessoal já está começando a mandar perguntas aqui, a gente vai separar, tá bom? Pessoal, enviem as perguntas pelo perguntas e respostas, tá bom? Vamos lá. Ok, Igor, de maneira prática. O que uma avaliação incorreta aí de todo esse processo, uma avaliação inicial desse processo, destas variáveis, pode trazer aí de impacto para o processo de implantação, né? Pelo plano de implantação, tá? Se a gente faz uma avaliação incorreta dessas variáveis iniciais, o que isso pode trazer de impacto, né, no processo de implantação como um todo? Boa. Olha, vou ver se eu captei bem a tua pergunta, mas, em geral, as variáveis que vão impactar o processo de implantação, né? A quantidade de pessoas que estão envolvidas do outro lado,
Quando eu falo, vou dar um exemplo do RP mais robusto, mais complexo, que passa por diversos departamentos. Imagina que eu tenho uma posição, vou continuar usando a posição do CS aqui como profissional que está implementando, tendo que interagir com diferentes departamentos. De acordo com a robustez desse software, que exige diversos departamentos interagindo do lado de lá, do lado de cá, do software, muitas vezes eu tenho diferentes posições no CS. Porque, ora, eu tenho uma pessoa especializada em recursos humanos, outra pessoa especializada em contabilidade, o outro sujeito especializado no processo produtivo. Se eu falar, por exemplo, do mercado de construção civil, eu vou ter um engenheiro lá que muitas vezes dá o suporte para a engenharia, para fazer o setup da obra e conseguir usar aquilo que o software oferece no cálculo de custo, por exemplo. Puxa, são variáveis que trazem complexidade e custo exagerado para o processo. Então, do lado do software, do lado da empresa de software, eu preciso controlar tudo isso aqui. Então, são diferentes agentes do meu lado, com um objetivo só, que é implementar o meu software lá no cliente, só que não necessariamente eles estão conversando, não necessariamente há uma fluidez, não necessariamente há um controle do que está acontecendo do meu lado. Do lado do cliente, o mesmo, só que às vezes exponenciado, porque lá no cliente, por melhor que software, seja em processo, pode ser uma bagunça. Então, pode ser que a área de engenharia não fale com a área de recursos humanos, que não fale com a área do fiscal, e isso traz mais variável, mais complexidade. Puxa, vou parar minha resposta por aqui. Acho que essas são principais variáveis que precisam ser administradas para que a gente tenha fluidez, qualidade e gestão de custo. O que assombra os nossos consumidores de software é aquele famoso aditivo da implantação. Puxa, olha, a gente estimou aqui que ia consumir X horas ou X mil reais, só que por todos os problemas que, em geral, nós colocamos a culpa no nosso cliente, e cá entre nós, muitas vezes eles têm culpa mesmo, não vai dar mais para fazer, eu preciso de mais tantas horas e preciso de mais tantos reais. Perfeito. O pessoal está mandando pergunta, tá? A gente vai depois separar. Vamos lá, muito bem. Vamos falar um pouco agora do dia a dia mesmo, né? Aprofundar mais a implementação, né? Legal, temos lá uma avaliação correta sobre esses pontos sensíveis, plano com cronograma lá, cara, estabelecido, mas a operação ainda está muito atrelada ainda ao implementador, né? Eu lembro que a gente tinha comentado que você, e inclusive você citou isso agora, falando de metodologias que você pode seguir nesses casos aí para a gente diminuir um pouco essa dependência aí do implementador, né? Mas como é que a gente faz isso, Igor? Como é que se faz isso quando você tem implantações mais complexas, né? Muito legal, Luciano. Eu posso falar com muita segurança, que eu faço isso há 13 anos e a gente já passou por processos, milhares de atendimentos, os processos mais simples aos mais complexos. Eu posso garantir para você que esse método é infalível. E a dica que eu dou para o pessoal é o seguinte: quando eu me apoio no que eu estou sugerindo aqui da andragogia, ela parte do princípio que do outro lado tem um adulto recebendo a informação. E para que o adulto... E mais um ponto importante, tá, Luciano? Nós não estamos falando aqui de educação. Porque a empresa que comprou o software, ela não quer um curso. A empresa que comprou o software, ela quer usar o software. E o software também não é fim. O software é um meio. Puxa, eu comprei um RP porque o meu objetivo... Estou de novo dando exemplo do RP, mas cabe para qualquer software. Meu objetivo com o RP é ter informação com mais qualidade, mais velocidade, é reduzir meu custo, produzindo informação e ter mais eficiência na tomada de decisão. Puxa, eu comprei um software aqui para fazer gestão de recrutamento e seleção, eu quero mais produtividade nisso. Então, o software é sempre um meio, não é o fim. Então, sob essa ótica, por mais complexo que seja, a andragogia do outro lado, o cara que está recebendo é um adulto, a gente vai usar a construção de conteúdo eu vou entrar numa parte técnica aqui, mas eu acho que vai contribuir muito para quem está ouvindo. Eu vou usar sempre texto curto, vídeo curto, uma atividade de transformação, completando o raciocínio que eu construí. Ele não comprou um curso, ele quer o software. E a implantação do software é um processo de transformação lá na empresa dele, muitas vezes, inclusive, transformando o processo.
Poxa, como é que eu faço isso em doses homeopáticas? O primeiro grande passo que a gente vai dar é ajudar a empresa de software a estruturar um produto, é o nome que nós usamos. Então, tem um produto que será consumido pelo cliente e este produto tem como objetivo garantir a implantação, utilizando esse método. Então, ele puxa, é super complexo. Um erro comum, Luciano, cometido pela indústria de software, e a gente fez isso por um tempo, um erro muito comum são sessões super longas. Puxa, eu estou aqui agora, nós vamos fazer a implementação do módulo fiscal. Cara, do outro lado tem um funcionário de um departamento que tem os afazeres dele, e aí você marca aquela sessão, vou te falar, uma sessão de 2 horas, sessão de 1 hora já é uma sessão super longa. Cara, é muito provável que o setup ele aconteça porque você está guiando, mas daqui a 2 dias esse sujeito não tem condição de repetir esse negócio. O cenário caótico para você, para o software, para o seu cliente. Esse sujeito pediu demissão. Putz, entrou um outro cara no fiscal. Acabou. O conhecimento foi com ele. Por mais que nós assumamos que o software foi devidamente configurado, cara, mas o que faz mesmo? Como é que eu uso? Faltou alguma coisa? Será que a gente concluiu? Ou ficou faltando um pedacinho, por exemplo? Puxa, a solução para isso é outra call? Não, pessoal, não. A solução para isso é o seu cliente consumir o produto, aquele trecho do produto que trata a implementação do fiscal, no detalhe que precisa. E se você tem um ambiente, uma plataforma especializada nisso, as trocas, sejam elas de documento, de informação, de aconselhamento, estão sempre ali. Então, esse próximo funcionário ou próprio que, puxa, tem uma dúvida, não deu certo, ele diminui a tua fila, ele diminui a necessidade de interação, porque está tudo lá organizado, tudo lá bonitinho. Perfeito, Igor. Bom, essa é uma dor, né? Você falou aí de uma grande dor aí, né? Que é o fato de você estar lá no meio do projeto, né? Você está na segunda metade, a caminho do Go Live, e aí o implementador sai da empresa, né? Isso é uma dor aí, de certa forma, recorrente, né? Legal. Vamos lá. Esse novo cenário tecnológico aí que a gente comentou, né, Igor, de mudança, né? Mudança no perfil do usuário, enfim, mudança aí de maneira geral. Tem se falado muito aí sobre esse conceito, acho que no início você comentou um pouco sobre isso. Tem se falado muito aí sobre o conceito de multi-implantação, né? Ou seja, capacidade de realizar várias implantações, por exemplo, em departamentos diferentes da mesma empresa, né? Eu queria que você compartilhasse um pouco mais aí da sua visão aí sobre esse assunto. Excelente, Luciano. Vou conectar com o que eu falei de produto e a nomenclatura que a gente usa, e eu tenho certeza que vai ficar muito, muito tranquilo para quem está ouvindo aqui, que todo mundo é expert no assunto. A gente vai lá para engenharia de produto, no que tange a implementação. E eu sei que tem diferentes donos de software aqui ouvindo essa conversa, e vai imaginando o seu software aí. Tem software que a implementação precisa seguir uma ordem lógica, que existem pré-requisitos claros entre um módulo e outro. Agora, existem softwares que não, que ela pode acontecer em paralelo. E quando acontece em paralelo, para nós da indústria de software, em geral, o custo sobe, porque você precisa ter mais pessoas disponíveis ao mesmo tempo para o cliente. Poxa, se eu estou lá na engenharia criando os meus produtos de implementação com escala, com tecnologia, eu posso permitir que do lado do cliente ele empilhe quantas pessoas for necessário para consumir o processo em paralelo. E do meu lado, não necessariamente, eu digo para você que nós, por experiência prática, nós não precisamos estar disponível, estar presente, mesmo que digitalmente, ao mesmo tempo para o cliente. Então, de forma bem didática, imagine que do lado do cliente, ele tem uma plataforma onde ele consome, puxa, eu tenho um funcionário no RH, outro em finanças, outro na engenharia, e todos eles, ou mais de um por departamento, está consumindo e implementando,
sem depender da minha presença. E a minha presença é algo que eu escolho os momentos críticos. Então, lá na engenharia, a gente ia falar, puxa, depois que ele passar da fase 2, é fundamental um call. Nesse call, eu vou validar A, B, C. Eu vou dar um outro exemplo muito real e didático. O cliente vem implementando, consumindo o conteúdo que foi criado pela minha engenharia de produto, negócio feito à perfeição, e naquele momento existe, por exemplo, a necessidade de fazer uma verificação em tela. Nós temos mecanismos, vou dar um exemplo simples, por exemplo, para exigir que o cliente faça o upload de um print de tela. Se ele não fizer isso, ele não consegue avançar. Então, eu consigo, tecnicamente, travar o processo. O meu analista vai checar aquela informação, falar, puxa, Luciano, parabéns, você fez tudo o que precisava fazer, podemos seguir. Vou dar um outro exemplo, cara, a minha validação é um relatório que vai ser impresso lá na produção. Ele tem que ir lá pegar aquele relatório, tirar uma foto e subir a foto para mim. Dá para a gente validar, assim como outros métodos de validação, que pode ser, por exemplo, com input de informação, onde eu vou coletar aquele dado e falar, puxa, legal, o cara está pronto para avançar. E reforçando o último exemplo, falar, Igor, nenhum desses exemplos me serve. Eu preciso fazer um call. Então, eu preciso. Você decidiu fazer. Não é o cliente que está ali, não, vamos lá, mais um call para fazer a implementação. O controle remoto está muito na mão do cliente, um pouco menos na nossa, mas a gente tem aqui a caixa preta para definir o que ele pode ou não fazer. Perfeito, Igor. Igor, o pessoal está mandando as perguntas e eu acho que essas perguntas podem interagir aqui com o que você está comentando, tá? Então, eu já vou começar a compartilhar as perguntas. E, pessoal, obrigado pelas perguntas, tá? E podem continuar enviando, que eu vou compartilhando aqui com o Igor. Igor, pergunta do Guilherme. Guilherme, obrigado pela pergunta. Gostaria que falasse dos desafios no cliente final que contratou o RP e reclama que falta detalhamento dos processos de implantação. Uma outra questão é a resistência dos colaboradores à mudança ou alteração no seu processo. Excelente pergunta, Guilherme. Olha só, é um desafio tremendo implementar um software. Quanto mais robusto, mais desafiador é. E nós fizemos diversas pesquisas com o mercado, há uma queixa muito grande. Quem está implementando fala assim, vocês acho que vão concordar comigo, manda aí se faz sentido ou não. Eu até fiz aqui, mas eu não entendi muito bem. Isso é uma má vontade, é uma falta de serviço do nosso lado no software? Claro que não, poxa, a gente não quer esse sentimento. Mas é que no final das contas não dá. Não dá para ter o processo de educação atrelado ao processo de implementação. Na verdade, não dava. O que nós conseguimos, e falo isso com muito orgulho, Luciano, é acrescentar ao longo do processo de implementação, com metodologia, as doses corretas de educação. Para que o cliente não tenha mais essa sensação, puxa, está faltando detalhamento, ou me deram aquilo, você deve ter passado por isso várias vezes. Puxa, me deram aqui o desafio de implementar, mas eu sou um profissional júnior, eu comecei agora, meu chefe pegou e falou, filho, vai lá e faz. Eu nem posso falar para o meu chefe que eu não entendo muito bem, assim, do quanto a pagar. Cara, quantas vezes vários aqui já passaram por isso? Então, imagine um ambiente onde esse cliente, esse interlocutor está ali e fala assim, cara, chegou o momento de implementar o contas a pagar aqui do software Luciano LTDA. Puxa, que legal. Olha, a implementação, aí eu vou falar do software. Abre a tela tal, faça isso, 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 isso. Conteúdo complementar. Se você quer aprofundar e ver as melhores práticas do contas a pagar sobre a nossa ótica, clica aqui no Saiba Mais. Eu tenho 3 materiais incríveis que vão ensinar para você como ter o contas a pagar campeão na sua empresa. Quem fez isso? A tecnologia. É sensacional. E o que é melhor ainda? É garantir que os seus milhares de clientes, todos eles vão passar pela mesma trilha. Eu vou te dar essa informação que talvez seja interessante para alguns. Essa trilha ela pode ser customizada, mas todos eles vão passar por ali. A hora que ele tiver, ou melhor, que ele quiser receber um conteúdo adicional
sobre aquele processo, é sempre da mesma forma, é sempre do mesmo jeito. E a outra questão que o Guilherme colocou é a resistência dos colaboradores à mudança ou alterações nos seus processos. Eu não sei se o Guilherme quis dizer sobre a parte do cliente ou sobre a parte de nós aqui, softwares, mas sobre a parte do cliente, este método que eu estou propondo, estou mostrando para vocês, mostrando não, estou falando aqui para vocês, ele diminui muito a resistência. Por quê? Nós, seres humanos, e eu fui estudar muito comportamento humano, Luciano, a gente resiste a qualquer mudança, principalmente no ambiente corporativo, quando falta conhecimento. O ser humano é movido por duas coisas, né? Medo e amor. Medo e amor, medo e amor. E eu não faço a mudança porque eu tenho medo de ser julgado, criticado, rebaixado, de me expor. E quando eu acrescento informação, levo conhecimento, diminui a resistência, diminui o medo, aumenta a adesão. É incrível, incrível. A gente tem depoimentos de clientes aqui, assim, é emocionante ver a transformação e como que o cliente percebe o software com muito mais valor por conta disso tudo. Perfeito, Igor. É comportamento humano, né? Existe uma tendência a você não querer sair da zona de conforto, né? A zona desconfortável, ela não é agradável, né? Então, como você comentou, é comportamento humano. Guilherme, obrigado pela pergunta. Uma outra pergunta já, do Leonardo. Leonardo, obrigado pela pergunta. Na sua opinião, Igor, em uma implantação não presencial, com treinamento via call, o que é recomendado? Menos treinamento, porém mais longo, ou mais treinamentos espaçados em vários dias, porém mais curtos? Muito obrigado pela pergunta, Leonardo. Eu adoro também a sua pergunta, porque ela me faz pensar aqui, voltar no método. Olha só, vários estudos de universidades renomadas mostram que as pessoas perdem muito a atenção a partir dos 30 minutos. 30 minutos ali é um número mágico, né? Já estão falando ali de 25 minutos. Você pegar as grandes universidades que estão desenvolvendo curso online, estão fazendo cursos que têm módulos de 25 minutos, por exemplo. Então, a primeira parte da tua pergunta é, com certeza absoluta, espaçar mais os eventos. Até porque a pessoa se sente menos pressionada, vai aderir, vai ter um engajamento maior. Segundo ponto, com base nos nossos estudos, neste método que você propõe do atendimento via call, né, que não é mais presencial, que eu nem me lembro dos últimos que eu vi acontecendo presencialmente, tá quase tudo via call. Qual é o problema que existe entre uma sessão e outra? Seja essa sessão curta ou uma sessão mais longa, que é o tom da sua pergunta. É o que acontece entre elas. Então, o maior problema que nós identificamos é que os clientes, os nossos clientes de software, os seus clientes são desorganizados. Eles, em geral, não tomam nota, eles não se organizam. E se esquecem das tarefas, não fazem o que precisa ser feito. E por isso que o processo é muito truncado. Então, entre uma sessão e outra, você deveria ter estruturado um consumível para que seu cliente falasse assim, puxa, entendi aqui o que o Leonardo quis com a sessão 1, o que eu tenho que fazer na sessão 2, e qualquer coisa que eu tiver de problema entre uma e outra, eu tenho um consumível, um repositório, que é justamente aí que a gente entra. É dar para você, software, um poder de implementação estruturada, é a palavra que a gente gosta de usar. Porque tem a sessão e tem toda a estrutura que ultrapassa a sessão. Aí depois tem a outra sessão, tá? Se você quiser manter o método de sessões. Mas sim, mais curtas e espaços variados aí vai promover mais engajamento. Perfeito, Igor. Bom, o pessoal está mandando pergunta. Vamos na sequência. Vamos nessa. Wagner. Obrigado pela pergunta, Wagner. Há indicadores de performance na fase de testes integrados e pilotos para prever o Go Live? Quais são eles para o gerente de projetos da solução e cliente? Excelente, Wagner. Vamos lá. Vou dar uma resposta do método que a gente utiliza aqui e vamos ver se eu entendi
tudo que você precisa, senão você manda de novo aqui mais uma pergunta, por favor. Olha, do lado do software, é fundamental medir algumas coisas e sim, existem diversos indicadores. Um dos indicadores mais importantes é o engajamento do cliente. No final de contas, nós, como software, queremos que a implementação aconteça em um delta de tempo. Eu quero que o meu cliente go live em 30 dias, 60 dias, 90 dias. E para que ele vá, né, go live em 90 dias, vou usar aqui só um exemplo hipotético, tem 300 tarefas para serem cumpridas. Na média, 100 tarefas por mês. Poxa, se o meu cliente não estiver engajado, esse prazo vai embora. Então, uma das variáveis, indicadores que a gente usa é o engajamento. Dentro da nossa plataforma, a gente chama isso de DSI, dias sem interação. A tua meta é 0. A partir de 5 é crítico. Segundo indicador que a gente usa é o percentual de avanço. Poxa, se eu tenho 90 dias, o meu processo, independente da quantidade de tarefas, em média, precisa avançar 33% ao mês. Então, tem um software, uma inteligência do software vai falar assim, olha, teu cliente deveria ter avançado 33%, mas ele avançou 25%. Esse cara está atrasado. Tudo isso é feito de forma automática com inteligência. Aí, nós vamos para... Esses são indicadores de engajamento e performance do seu cliente. Aí a gente vai para um indicador muito importante de produtividade do seu time. Então, cada uma das posições de atendimento, qual que é o volume e quais são os desdobramentos em engajamento, média de avanço do teu implementador, da tua posição de CS, por exemplo. E um outro indicador que a gente se ampara bastante é a medição de, não vou usar o termo NPS, porque a gente tem prostituído muito esse termo, mas é a pesquisa de satisfação. Porque não é o NPS no método que se propõe, mas é entender a qualidade da absorção daquele conteúdo e da transformação que se propõe. Então, a gente mede isso também, e tudo isso fica visível em dashboard para você saber o que está acontecendo. Tem um outro indicador bastante operacional, que é o volume de touching points, volume de atendimentos. E com base na minha experiência, eu posso te dizer, se você tem muito atendimento ao longo do processo de implementação, é um indicador de falha, ou do produto de implementação, ou falha do processo de atendimento. Sabe aquele atendente que é prolixo, aquele que não dá resposta certeira, e que o cliente tem que ficar fazendo a mesma pergunta 3, 4 vezes? Então, a gente consegue desenhar um gráfico para falar, cara, em média, assume que ao longo desse processo nós vamos ter com o cliente 100 trocas. Poxa, a gente está tendo aqui 200, tem algum problema sério acontecendo, tá? Se eu peguei aqui o espelho da tua pergunta, essa é a resposta. Se não, me manda de novo aqui, que vai ser um prazer responder. Obrigado mais uma vez, Wagner. Perfeito, Igor. Obrigado, Wagner, pela pergunta. Vamos lá. Vitório. Obrigado, Vitório, pela pergunta. Olá. Essa é uma pergunta muito particular. Igor, a gente falou sobre multiplantação, né? Mas aqui tem um cenário um pouco diferente, né? Olá, por ser uma empresa que trabalha com vários fornecedores de ERP, como seria utilizada essa metodologia ou essa ferramenta? Incrível, Vitório. Se você ver, você vai chorar, vai escorrer lágrimas dos seus olhos, tenho certeza. Porque a gente consegue, com poucos cliques, configurar diferentes ambientes. Então, imagina que o seu cliente final do RP1, quando loga, ele vê um ambiente com a marca do RP1. Quando ele vai para o RP2, para o RP3, a gente consegue promover essa mudança de ambiente. E para os seus clientes precisa acontecer. Agora, para você, vai ficar tudo num lugar só. Então, ao invés de você ficar mudando de ambiente, você vai conseguir fazer a gestão. Eu estou imaginando aqui, tá? Poxa, você fornece diversos ERPs. Então, deve ter funcionários aí que implantam diferentes ERPs para múltiplos clientes. Cara, sua vida deve estar um inferno gerenciar tudo isso. Do jeito que eu estou propondo, você vai ter tudo num ambiente só. Inclusive, podendo comparar o teu
o teu mesmo funcionário que atende 2 ERPs, tem diferença de performance no RP1, no RP2? Pode ter, porque um RP pode ser melhor do que o outro, o processo pode ser mais truncado, mas ele pode ser mais liso, e enfim, a gente vai conseguir te ajudar muito, muito, aumentando aí o controle, a qualidade, e dando para o seu cliente lá uma experiência muito interessante. Vale destacar, Luciano, que acho que 90% das pessoas que estão nos ouvindo aqui deve primar para um ambiente desktop, que é onde acontece as pesquisas que a gente fez, né? Os softwares estão nesse ambiente desktop, e teu cliente vai receber essa informação no desktop. Porém, a gente tem se preparado, já nos preparamos muito para que lá na ponta o seu cliente possa consumir isso no mobile também, porque também é a realidade. A gente sabe que, por exemplo, um dos grandes clientes que a gente tem, a GRV, tem lá uma solução para manufatura. E às vezes tem uma parte do sistema que está sendo usado lá na fábrica, e o sujeito está consumindo aqui o que precisa ser feito no celular. E ok, dá para fazer também. Perfeito, Igor. Ótima pergunta, Vitória. Vamos lá, seguindo, Igor. Pergunta do Everton. Obrigado, Everton, pela pergunta. Qual a melhor forma de comprovar a absorção de conhecimento do cliente nos treinamentos à distância? Perfeito, Everton. Vamos lá. Eu vou separar esses 2 grupos, tá? 2 grupos. Um grupo de educação. Quando você pergunta comprovar a absorção de conhecimento, que o planeta criou e funciona muito bem até hoje, são provas e testes. O que é incrível, quando eu estou falando de conhecimento, você transferir o conhecimento para o cliente, ele vai ser testado no conhecimento absorvido, ok? Isso eu recomendo fazer com microtestes. Nunca uma transferência de conhecimento muito robusta e um teste muito robusto. Vamos fragmentar a transferência de conhecimento e microtestar a aquisição do mesmo. Esse é o primeiro grupo. O segundo grupo não é o conhecimento, é a transferência de conhecimento com o objetivo de transformação. Então, no conhecimento, quem compra quer aprender, na transformação, quem compra quer transformar. Ele quer sair do ponto A para o ponto B. Como é que eu testo isso? Aí eu falo com muito orgulho, foi um método que a gente desenvolveu, muito legal. Quando ele sai do ponto A para o ponto B, eu preciso de evidência que ele chegou no ponto B. E essas evidências, elas são provas, muitas vezes materiais. Se é num software que ele configurou, como eu falei há poucos minutos atrás, eu preciso de um print de tela, ou foto de um relatório, ou uma mudança. Por exemplo, a criação de um procedimento, criação de um indicador, a implementação e a coleta daquele indicador, o gráfico alimentado, são comprovações que a transformação aconteceu. Perfeito, Igor. Obrigado pela pergunta, Everton. Vamos lá, na sequência. Uma pergunta do Gabriel. Eu era júnior em uma empresa de RP. Em 10 meses eu fui para uma consultoria alocada em uma empresa cliente que foi implantada com o mesmo sistema. Mas estou achando várias falhas de implantação. Qual a melhor forma de ter uma gestão e resolver os problemas, Igor? Isso é um cenário que também acho que talvez seja cada vez mais comum, né? Muito comum. Você troca de lado, né? Você troca de lado em um determinado momento. Muito comum, Gabriel. Muito obrigado pela pergunta. Olha, muito do que nós falamos aqui hoje resolve essa situação. Por que que, vamos lá, estou achando várias falhas de implantação. O que é a falha de implantação na sua ótica que conhece o Sankhya? Puxa, o software está subutilizado. Muito comum, né? A maior parte de nós aqui sabemos que os nossos softwares são subutilizados. Por quê? Porque eu não quero ser repetitivo aqui, mas vou voltar em alguns pontos. Primeiro, quem recebeu a informação não é especializado no software. E muitas vezes não tem toda a competência na área. Segundo, que nós software, limitamos o processo, o tempo do processo de implantação. Cara, o cliente às vezes consome e fala assim, ai meu Deus, acabou, nem não quero gastar mais dinheiro com isso.
será que o ideal não seria dar para esse sujeito, para esse cliente, o nosso repositório? Cara, terminou meu compromisso de implementação, mas ó, tudo que a gente tratou, com tudo gravado, com todas as orientações, todos os documentos, todo o passo a passo, todo o atendimento, está aqui para você enquanto você for cliente da Sankhya. Olha, Gabriel, eu falo com absoluta certeza que isso mudaria o cenário. Porque nas empresas, e eu falo como empresário, tenho 4 empresas aqui, entendo muito o mundo de negócio, nas empresas é tudo muito dinâmico. Cara, você está ali trabalhando, de repente vem a crise do Covid. E você está nem aí para o software mais, para a rotina, você está ali sobrevivendo, garantindo a sobrevivência da sua empresa. Você está ali tocando, de repente vem um merge and acquisition, um M&A. Aí o cara que está querendo te comprar, ou você está querendo comprar o cara, é um outro software. Aí você vai brigar para usar o seu. E no meio do caminho, um funcionário aqui foi embora, o outro veio. Cara, é uma zona. Desculpa a palavra. Se eu tenho um método e o meu cliente fala assim, não, fica tranquilo, cara. A gente vai dar um play aqui no vídeo, não é uma foto. Volta o vídeo e dá o play de novo. Eu nem preciso falar com a Sankhya, porque tá tudo aqui. É só eu seguir o passo a passo de novo. E se eu quiser, se eu precisar, eu posso contratar aqui mais um mês de atendimento, mas é improvável. Talvez isso não seja necessário mesmo, tá? É por aí que a gente resolve esse problema. Perfeito, Igor. Obrigado. Obrigado aí pela pronta resposta de todos os questionamentos aí. Gabriel, obrigado pela pergunta. Vamos lá. Você comentou, Igor, de uma questão aí, né, macroambiental, né, a qual as empresas estão sujeitas, enfim. Eu queria aproveitar esse gancho aí para te fazer uma pergunta setorial, né? Que eu sempre gosto de compartilhar aí com os nossos convidados e também com a nossa audiência, diz respeito ao gap de mão de obra qualificada em TI, né? Essa é uma equação difícil, cara, de se resolver, porque a formação nunca acompanha a adoção de tecnologia do cliente, né, final. O cliente final muitas vezes quer a última tecnologia, porque ele quer colocar isso para ser mais competitivo no segmento dele, né? É um problema democrático, ou seja, está no provedor, está na consultoria de implantação, está no cliente final. Na sua opinião, assim, quais seriam os caminhos para a gente tentar diminuir esse déficit? Perfeito, Luciano. Olha, estamos precisando, inclusive, aqui de front, back, a gente está precisando de todo mundo aqui. Full stack, pode mandar para cá se estiver sobrando aí, mas eu sei que não está sobrando para ninguém. Cara, com certeza absoluta, isso também é uma realidade para os implementadores, que são cada vez mais técnicos. O caminho para isso é a escala. Tudo que a gente bateu esse papo gostoso, inclusive, muito obrigado pelas perguntas aí, pessoal. Ele se justifica na escala. Então, quando eu falo da digitalização de um processo, o meu desejo, anseio é prover para o dono do software a capacidade, a possibilidade de escalar esta parte da produção. Porque o resto eu sei que já o software por si só já vai escalar. Então, quando eu permito que uma solução como essa multiplique a capacidade de um profissional por 5, 10, 20 vezes, a gente chegou em caso de 20 vezes, puxa, olha o alívio, só de falar me traz esse conforto. Então, assim, esse é o caminho que eu acredito, é o caminho que eu estou experimentando, adotar soluções que escalem a nossa mão de obra. Se a gente olhar para o grande movimento, né, Luciano, que está acontecendo aí com o GPT e outras soluções de inteligência artificial, puxa, para mim foi um alívio. Um primeiro momento, algumas pessoas da tecnologia falaram, poxa, eu vou perder emprego. Eu não acredito nisso. Eu acredito que os bons estão multiplicando a sua capacidade de desenvolvimento. Então, um bom front-end, que antes produzia uma solução em 10 dias, agora se apoiando na tecnologia, ele vai produzir a mesma coisa em 5, talvez até menos. O que a gente está conversando aqui é muito sobre isso. É dar o poder de escala. Só que tem um problema com a escala. Quando a gente incluiu o Zoom como ferramenta de implementação de software à distância, a gente resolveu um problema e criou vários outros. Porque o problema imediato que vem é controle, registro e padrão. Então,
eu tenho que cuidar da escala, mas eu tenho que ficar muito atento ao padrão, ao registro e, consequentemente, ao controle. Como o colega, acho que foi o Wagner que trouxe, não lembro se foi ele, a questão dos indicadores, o processo, etc. e tal. Tá? É assim que a gente tem olhado para esse tema. Perfeito, Igor. Crescer não é simples, né? Eu acho que Não. crescer não é simples. Crescer é um desafio e Crescer é quanto um mais desafio. estrutura, melhor. É. Ah, eu queria finalizar, pessoal, nós já estamos chegando no final, né? Próximo do final aí desse rico webinar. Igor, de novo, obrigado aí por, né, responder as perguntas do pessoal. A gente consegue receber mais uma ou duas perguntas, mas eu queria finalizar uma pergunta para você, né, com uma pergunta que eu também gosto muito de fazer com, com as pessoas que participam aqui do nossos webinars, né, que é um exercício de futurologia, né, já que o futuro está cada vez mais próximo, né, esse exercício ele é sempre bem-vindo. Como é que você imagina um processo de implantação de software daqui a 5 anos, né? Qual o papel de uma consultoria de implantação competitiva daqui a 5 anos, né? Como é que está esse cenário daqui a 5 anos? Uau, 5 anos aí, eu vou cuidar para não exagerar na resposta, porque minha visão para 5 anos é a gente vai... Primeiro, eu tenho a visão que nós estamos vivendo a maior transformação que o ser humano já vivenciou, já viu, muito maior do que a Revolução Industrial, muito maior do que muitas revoluções que aconteceram aí. Daqui a 5 anos isso vai ser muito exponencial. O que eu acredito, tudo aquilo que é commodity, que é simples, que é conhecimento organizado só, isso vai ser automatizado, isso vai perder valor, porque vai ser muito fácil acessar. Então, se eu estou, por exemplo, implementando um RP que exige muito esforço, e esse esforço, leia o esforço como, puxa, eu tenho que fazer 10 sessões aqui com o sujeito, toda vez que eu tenho um problema eu tenho que falar com ele, eu não tenho autonomia, etc e tal, isso vai pesar muito na decisão. Porém, tudo aquilo que é muito específico, que está pautado em experiência, vai ter muito valor, a consultoria vai ganhar muito valor. Só que não essa consultoria feijão com arroz. Essa consultoria, vou dar um exemplo aqui, é do que eu estou abrindo o coração, né, do que eu acredito, foi a pergunta que você fez. Se hoje você gera valor na sua consultoria, falando para o cliente que, olha, no final dela você vai ter todo o processo implementado e o software vai estar rodando bonitinho, minha visão, tá? Com todo respeito, isso não vai ter mais valor, porque isso é o mínimo que seu cliente vai esperar de você. O que vai ter valor? Olha, com o meu RP, durante esse processo, com os meus consultores, você vai ganhar mais dinheiro, você vai gastar menos dinheiro, você vai ter mais lucro, você vai ser mais produtivo, porque eu estou colocando conhecimento ultra especializado, dando um exemplo bem prático, que meu consultor de construção civil é um engenheiro extremamente experiente. É impossível você implementar a minha solução tendo o meu consultor envolvido sem reduzir o teu custo na obra em 20%. O meu consultor que vai te ajudar aqui no módulo de marketing e vendas é um dos grandes especialistas de marketing digital do Brasil. E é impossível você implementar esse software, o meu software, e na consultoria corrigir o teu processo e dobrar a quantidade de leads que você gera hoje. Assim como a redução do turnover, assim como a diversos exemplos que a gente pode dar em diversos departamentos. Então, essa é a minha visão. O que vai ter valor não é o conjunto de documentos, não é as instruções pelas instruções, mas a experiência do consultor por trás disso que transforma isso em resultado. A experiência, né? Acho que nunca foi tão valorizado como é hoje, né? É a experiência. Isso, não, você está enganado, que pode perguntar qualquer coisa para o GPT-12, né, que daqui a 5 anos vai ser mais o 4. Tá, mas, cara, olhar no olho do sujeito ali, entender o processo e que tem um conflito humano, porque é uma empresa familiar e o filho exigiu a tecnologia, o pai não está muito afim de fazer porque nunca precisou disso. Cara, o GPT ainda não vai entregar esse negócio nem tão cedo.
Perfeito, Igor. Bom, pessoal, a gente, né, vai finalizando esse webinar, mas, nossa, foi fantástico a gente poder conversar sobre isso. Talvez a gente tenha que fazer um novo webinar, Igor. Poxa, muito obrigado, viu, Luciano, pelo convite. Eu costumo pedir para o pessoal mandar um 0 a 10 aí, se foi útil. Estou vendo que o pessoal super engajado, a gente está com... Não vi ninguém sair da sala, fico muito feliz. Manda um 0 a 10 aí se fez sentido para vocês, que eu fico muito feliz de ter esse feedback instantâneo, assim. O pessoal ficou bastante engajado desde o início, né? Quero te agradecer, Igor, por seu tempo aí, por poder compartilhar esse teu conhecimento aí com a gente, né, com a nossa audiência. E, bom, quiser fazer as considerações finais, e eu quero agradecer também ao nosso pessoal aí que nos acompanhou aí por essa hora. Muito obrigado, Luciano. Muito obrigado a cada um de vocês que ficou com a gente esse tempo todo. Vou dizer que sou aqui uma pessoa e uma empresa numa causa. Nós acreditamos que as empresas precisam usar mais software. A gente acredita que as empresas precisam estruturar seus processos com base em tecnologia e, por isso, não medimos esforço no que tange a digitalização e escala de cada um de vocês que está nos ouvindo aqui. Nós temos muito orgulho de números que a gente está gerando. Então, clientes que reduziram custo de implantação de 30 mil para 3 mil reais, 10 vezes menos o custo. Gente que aumentou em 2, 3 vezes a velocidade, deu produtividade incrível para os seus colaboradores. E para nós, o grande orgulho é ver que você, software, vai conseguir assim atingir mais e mais e mais empresas, e a gente ajuda essa roda, o que eu chamo de ciclo virtuoso, para o nosso país, para o nosso planeta, crescer com base nessa melhor economia, que é a economia na mão do empreendedor. Tá? Então, conte com a gente para isso. Eu acho que vocês vão ter aí os contatos da nossa empresa, no que a gente puder ajudar, vai ser um prazer imenso. Luciano, mais uma vez, reafirmando aqui para todos a parceria incrível aí com o portal, e estamos juntos nessa jornada, conte com a gente. Obrigado, Igor. Pessoal, muito obrigado aí pelo tempo de vocês aí por essa 1 hora, né? Lembrando que esse material ele vai estar disponível em nosso canal no YouTube, para que vocês possam acessar e compartilhar. Um grande abraço, bom dia, nos vemos. Bom dia, tchau, tchau. Até mais, tchau, tchau.